Boa noite, família! Ai, que delícia! Se você caiu aqui de paraquedas, já sabe, né? Tem que curtir, tem que compartilhar, porque hoje a gente tem aqui, ó, Eduardo Bandeira de Melo, Cleclito. Aí, ó, hoje tem papo, filho. É contigo, bebê. Faz as honras, pô, que eu tô nervoso. É contigo em 3, 2... Alô, mais um episódio do Papo com Clê. Hoje eu tenho aqui uma pessoa que não é da música, mas que também é um apaixonado por música. Meu presidente do Flamengo favorito. Se não fosse esse cara, a gente não teria ganho 2019, todos os títulos que vieram depois. O Marcelo não seria flamenguista, porque ele era botafoguense. Ele fez uma aposta que se o Flamengo ganhasse a Libertadores, seria flamenguista. Você é o culpado dele ter virado flamenguista. Bandeira de Melo, dá uma mão aqui. Que beleza. Que honra ter você aqui, viu? Ó, toda minha, prazer enorme em vir aqui falar aqui no seu podcast. E até temos duas coisas em comum. Vamos contar essa história, que você gosta de música e futebol, gosto de né? música e Flamengo. Né? E Flamengo, né? É. Cara, eu sempre faço a mesma pergunta pra quem é da música, que é como a música chegou na tua vida, tua primeira lembrança da música, e eu vou fazer a mesma pergunta pra ti, daí a gente vai pra futebol, vai pra política. Como que era essa tua casa? Qual é a primeira lembrança que você tem de música? Essa é fácil de responder, porque minha mãe tocava piano, né? Minha mãe se formou em piano, Maria Ilza. E eu bem pequenininho, ficava embaixo do piano ouvindo ela tocar. E ela tocava muito bem. Tocava direto? Direto, né? E tocava, quer dizer, lendo, né? Apesar dela ter um ouvido bom, ela nunca se permitiu tocar nada de ouvido. Ela tocava by the book ali, lendo a pauta, mas tocava maravilhosamente. Eu tenho, assim, lindas lembranças dela tocando Chopin, Ernesto Nazaré. Olha. E época de rádio também, né? Você ouvia muito rádio em casa, né? Quando eu era pequeno, né? Ouvia sim. Né? E aí depois já... Teu pai também era musical? Meu pai gostava de música, mas nunca tocou nenhum instrumento, não. Mas sempre deu força, né? Eu comecei a aprender violão com 12 anos de idade, graças à inspiração de um amigo meu da escola que tocava muito bem, sempre foi a minha referência ali no violão. E aí, inspirado nele, eu comecei a ter umas aulas e isso foi há mais de 50 anos atrás e não parei. E a Tijuca é um bairro extremamente musical, né? Verdade. Grandes artistas vieram da Tijuca, né? Na minha época de colégio de aplicação da antiga UEG, né? O UERJ, na minha geração, todo mundo tocava violão e todo mundo jogava botão. Era a época da Jovem Guarda, então todo mundo ou tinha uma banda ou fazia como se tivesse. Você chegou a ter banda na época? Não tinha banda não, mas eu tocava aquelas músicas da Jovem Guarda, eu tocava todas junto com esse meu amigo, né? Porque aí ele fazia o solo, eu fazia a base. Ele fazia a base muito melhor do que eu também, né? Mas... E aí a gente tocava aquilo tudo, mas na realidade tanto eu quanto ele, quanto os meus amigos mais próximos, a gente sempre gostou mesmo, era de bossa nova, de MPB. Era MPB que pegava, né? Mas na época a Jovem Guarda era vamos dizer, era o que fazia sucesso, a gente tocava também. E o futebol já estava na casa também? Tinha um campinho de futebol em casa, eu jogava bola todo dia. E o Flamengo nasce como, essa tua paixão pelo Flamengo? Não, aí eu costumo dizer, eu não tenho nenhum mérito em ser rubro-negro, eu já nasci numa família rubro-negra. Meus pais, meus avós, todos os meus tios, meus primos, meus irmãos, e depois meus filhos, meus netos, na minha família não teve nenhuma defecção. Então você não tem... Maravilhoso. Em nenhum momento teve a dúvida, né? Não, em momento nenhum, né? Então eu já nasci, e como eu morava na Tijuca, né, eu morava perto do Maracanã, eu estava sempre lá, então eu acompanhava o Flamengo, não só o time titular, acompanhava os jogos da base também, pegava ônibus para ver o Flamengo jogar em Bom Sucesso, em Olaria e tal, tinha umas maluquices aí. E a Tijuca tinha uma coisa de cidade pequena, né, naquela época. Todo mundo fala disso, quem morou ali nos anos 70, nos anos 60. É verdade, né, era um bairro inclusive que era tido assim como careta, como conservador, morava muito militar lá. Né? E era um bairro de classe média, e depois ele foi se popularizando, mas eu acho que a Tijuca hoje está mais interessante do que era na minha época, né? Porque aí essa coisa toda
né, da gastronomia, né, da música, né, veio depois. Verdade. Verdade. Os ídolos teus ali da Tijuca, porque Jorge Ben, Roberto, Erasmo, todo mundo tijucano, né? Mas os meus ídolos... Você sabia que aquelas pessoas estavam ali? Não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia. Os meus ídolos na música eram de Ipanema, né? Todos da Vieira Soto. Era Tom Jobim, Nara Leão, aquela turma da Bossa Nova, Menescal, Todos, os que estão vivos, todos já vieram aqui. Uhum. O Menescal tá velhinho, mas tá em forma, tá né? Em forma. Ele já veio aqui? Já veio, ele tá em plena atividade. Não, eu outro dia tive o privilégio, assim, de conhecê-lo pessoalmente, eu sempre fui admirador dele. É um cara mas sensacional. Você sabe que ele é criador de bromélias, né? Não sabia. Ele é criador de bromélias e eu tenho um amigo que também é criador de bromélias e eles convivem praticamente todo dia por conta das bromélias. E aí esse amigo meu sabia que eu gostava de música, que eu gostava de bossa nova e tudo, e falou, eu vou te apresentar o Menescal. A bossa você conheceu através de quem? Foi o pai que te apresentou? Foram os amigos? Era o que os amigos, né? Esse meu amigo do violão, inclusive, né? Mas era o que se ouvia, né? Eu, quando era pequenininho, era aquela época daqueles trios, né? Do Tamba Trio, né, Bossa Trio, Manfredo Fest Trio, né, e aí eu adorava aquilo e adorava também, né, João Gilberto, Astrud Gilberto, Nara Leão, né, Tom Jobim e tinha os discos, né, e até hoje talvez seja o meu gênero musical preferido. João Gilberto e companhia, né, Tom Jobim. Tom Jobim muito é acima demais. da média, né? Pois é. Esse momento que você está ali na tua casa, a gente é muito fruto do nosso contexto, né? Essa coisa desse perfil administrador, correto, pragmático, tem um exemplo em casa? Já nasce ali essa história desse cara que vai ser o que você acabou se tornando? Não, os exemplos a gente sempre traz, né, da família, né? Então, o meu pai era engenheiro da prefeitura do Distrito Federal, depois do estado da Guanabara, né? Ele sempre foi assim, um engenheiro assim de mão cheia, era da antiga Sursana, essas obras todas que você via aí de contenção de encostas, aí, tudo coisa dele, né? Trabalhou no Aterro do Flamengo, no Túnel Rebouças, no Túnel Santa Bárbara, e eu acompanhava, né? Nunca quis ser engenheiro não, mas eu acompanhava a carreira dele, e ele sempre foi aquela pessoa extremamente correta, né? Que, apesar dos cargos que ele exerceu, né, ele nunca teve qualquer deslize assim, de ordem ética e moral. Isso é um exemplo que passa para a gente. E é um exemplo também que ele trouxe do pai dele, né, meu avô paterno, que era fiscal de rendas do antigo estado do Rio. Então corre na veia de vocês essa história. Imagina, né? Um fiscal de rendas que vive modestamente. Porque ele tem que ser muito honesto, né? E isso daí realmente passou pra gente, né? E eu passo pros meus filhos e tem assim heranças que a gente tem que valem muito mais do que dinheiro, né? Muito mais. E eu tenho certeza que no meu caso é isso. Esse caminho para administração foi meio natural, assim, ou rolou algum conflito ali na hora de decidir qual faculdade fazer? Não, na realidade eu estudava lá na aplicação, né? E eu sempre gostei muito de matemática. Mas não gostava nem de física, nem de química. E gostava de história, gostava de geografia. Aí o colégio de aplicação no colegial, né, no que hoje é o ensino médio, né, ele dividia os alunos. Então a minha turma do ginásio, né, que é quarto ano ginasial, ela se dividiu. E a grande maioria que queria fazer engenharia, que era a moda da época e tal, eles fizeram um ensino médio, um curso colegial voltado para o vestibular, já pensando no vestibular de engenharia. E eu não fiz, eu fiz um curso que eles chamavam de Ciências Humanas, né, que tinha matemática, né, mas tinha economia, problemas brasileiros, sociologia, uma carga pesada assim, de história, geografia. Era um curso ótimo, né? Então eu não estudei nem física nem química no ensino médio. Que maravilha. Mas adorava matemática. E aí no terceiro ano, né, que o colégio ia até o segundo só, no terceiro você tinha que fazer convênio, entrava para um cursinho, né? E efetivamente e como a gente no colégio de aplicação ele tinha uma fama muito boa, né? Então
Quando eu fui fazer o cursinho, eu fui fazer com uma bolsa de 100%, porque eu era aluno da aplicação. Então eu fiz lá o curso AS, que era o preparatório, era o curso mais assim badalado para preparatório para o vestibular de economia e administração. E aí eu fiz esse cursinho e entrei para a Nacional. E quando eu entrei, você não precisava escolher entre economia e administração. Você entrava, era FEA, Faculdade de Economia e Administração, FEA ou FRJ. E os 3 primeiros períodos eram idênticos. Então eu entrei achando que eu ia fazer economia. Quando chegou no final do 3º período, aí eu já estava envolvido com trabalho e tal, já gostava dessa coisa de informática, organização em métodos, isso tinha mais a ver com administração, sem contar que o curso de administração era à noite, me permitia trabalhar durante o dia, né? Então aí eu passei para administração e não me arrependo não, depois fiz a COPEAD e a decisão de fazer concurso para o BNDES? Como que foi, tipo... Olha, tem um mar de oportunidade, né? Então você tomou essa decisão de fazer o concurso e ficou ali muitos anos, né? Pois é, vários amigos meus foram para o mercado financeiro, né? Foram para empresas, principalmente os engenheiros, né? E eu achava assim a formação do administrador, né, lá da UFRJ, né, eu não estava muito satisfeito. Eu achava que precisava de mais rigor, que eu precisava de uma formação mais adequada. E a COPEAD estava começando na época, né? A primeira turma foi em 74, né? E a minha, né, me formei no final de 74, né? Colei grau em janeiro de 75 e esse curso de mestrado que estava começando na época era uma novidade e eu achei, a minha praia é essa daqui. Aí abandonei o emprego que eu tinha, perdi metade do salário para ganhar a bolsa lá da COPEAD, mas eu era solteiro, não tinha... Tinha filho, não tinha nada. Não tinha muita necessidade de ganhar aquele dinheiro todo. E aí fiquei vivendo de bolsa 2 anos fazendo o mestrado. E quando estava terminando já os créditos do mestrado para fazer pesquisa para tese e tudo, apareceu o quê? Um concurso para o BNDES. O BNDES, né, eu já sabia que era um banco, né, super interessante, já tinha conhecidos lá, tinha um primo que já trabalhava lá, e aí eu fiz esse concurso, e quando você está com tudo fresquinho, né, que você passou 2 anos estudando lá, aí eu fiz esse concurso e passei assim com muita facilidade, e fui chamado logo de cara, e achei que eu ia ficar algum tempo, mas não tanto, né, acabei ficando 36 anos lá. Dentro do BNDES, qual foram os momentos que você tem saudade, você se orgulha como profissional? Assim? Não, de tudo. De tudo? O BNDES é a principal agência de fomento do Brasil. Tem uma função muito importante, né? Pois é. Então, geração de emprego, de oportunidades, né? E o BNDES está envolvido em todos os setores da economia, e se você imaginar algum projeto industrial ou de infraestrutura no Brasil nos últimos 74 anos, que é a idade do BNDES, você vai ver que o BNDES participou de todos. Então é muito bom você trabalhar lá, porque você... eu até uso sempre essa imagem, né? Aquilo que você lê no jornal no dia seguinte é o assunto da sua reunião do dia anterior. Então você está vendo as coisas acontecerem e participando daquilo, né? E aí você viaja o Brasil inteiro, e aí você tem a oportunidade também de mudar de setor lá dentro do banco, né? Você troca de trabalho sem trocar de emprego. Você foi até para o meio ambiente, né, em algum momento, né? Fui. Então lá eu trabalhei em informática, trabalhei na área industrial, na área de infraestrutura, energia, setor público, e nas folhas tantas eu sempre fui ambientalista, sempre gostei do assunto, mas aí também me convidaram para chefiar o departamento de meio ambiente do banco, e eu fui sem pestanejar. Você sempre teve isso de gostar de ser ambientalista? Não, acho que o Banco de Desenvolvimento, para mim, que merece esse nome, tem que ter preocupação ambiental. Claro. Né? Então, eu já estava lá, eu como funcionário de carreira de um Banco de Desenvolvimento, acho que todo mundo tem que ter essa preocupação com a sustentabilidade, né? Eu tinha, e calhou que naquelas
voltas que a vida dá, né? Numa troca de administração do banco, me convidaram para assumir eu antes tinha chefiado o departamento de saneamento, que tem tudo a ver com o meio ambiente também, né? Era um departamento operacional e tal. E aí logo depois eu assumi o departamento de meio ambiente, adorei. Quais eram os desafios na época? Bom, não, eram vários, né? Mas o que eu diria assim, o mais importante foi, estava começando aquela coisa das mudanças climáticas, na época ainda era protocolo de Kyoto, né? Então eu ia nas conferências das partes, né? Fui em Montreal, fui em Bali, e na conferência das partes de Bali foi que apareceu a oportunidade do Brasil captar os recursos do Fundo Amazônia, a doação da Noruega. Eu estava lá na hora que os noruegueses manifestaram interesse de aplicar o recurso, né, para evitar o desmatamento no Brasil. E era óbvio que um recurso assim dessa magnitude, né, teria que ser operado pelo BNDES. E aí deu tudo certo, eu estava lá no local certo, na hora certa, e ministra Marina era a ministra do Meio Ambiente na época, e eu acabei participando desse processo. E quando de volta ao Brasil, né, e já no ano seguinte, o Fundo Amazônia veio para o BNDES e eu chefiei fui o primeiro chefe do Departamento de Gestão do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia está aí há 18 anos, é um sucesso total, e eu agora acompanho de longe, mas com muito orgulho. Muito legal a Marina, né, cara? A coerência dela ao longo da vida política, né? Não, é uma mulher admirável. Eu entrei na política meio por causa dela, né? Ah, é? Porque eu nunca sonhei em ser político, né? Aliás, você sonhava ser presidente do Flamengo? Nunca sonhei em ser presidente do Flamengo também, porque eu era torcedor de arquibancada, era sócio do clube, porque eu achava que tinha obrigação de ser sócio, por ser torcedor apaixonado e tudo, né? E todo sócio pode ser conselheiro. E eu era conselheiro, como o Flamengo tem mais de 2.000 membros do Conselho Deliberativo. O que é o conselheiro na prática? O Conselho Deliberativo é um conselho que decide várias coisas, por exemplo, mudança de estatuto, aprovar contrato de patrocínio, contrato a partir de um determinado valor tem que ser aprovado pelo Conselho Deliberativo. Mas o Conselho Deliberativo do Flamengo é muito grande, então se alguém chegar para você e disser assim, com uma cara assim arrogante, dizer, eu sou membro do Conselho Deliberativo do Flamengo, você pode ter certeza que ele não manda nada. Né? Então eu era membro do Conselho Deliberativo e às vezes o Flamengo perdia as pessoas lá no banco. Eu era um rubro-negro notório, né? Daqueles que sofria quando o Flamengo perdia, né? E às vezes tinha um problema lá, as pessoas vinham reclamar comigo. Eu falei, não tem nada com isso. Eu falei, não, você é membro do Conselho Deliberativo, você é conselheiro. Essa época, qual ano mais ou menos? Anos 90. Anos 90. Por aí, início dos anos 2000. Né? Eu falei, eu sou conselheiro, mas ninguém ouve meus conselhos, né? Então, aí eu era sócio, conselheiro e tudo, mas nunca tinha sonhado em ser dirigente, ser cartola. Até que em 2012, a presidente do clube era a presidente Patrícia Amorim. O Flamengo estava passando por uma situação muito grave, assim, em termos de credibilidade, né? E ia haver uma eleição no final daquele ano, de 2012, e era exatamente o meu último ano no BNDES, né? Eu ia me aposentar. E estava pensando o que eu ia fazer da minha vida. Viajar o mundo com a família, cuidar dos netos. Exatamente. Esse ano eu ainda não tinha neto, eu vinha ter só 5 anos depois. Mas é isso aí. O plano era a família, né? O plano... Não, eu sinceramente, eu nunca gostei de ficar parado, não. Então eu achava que eu ia trabalhar em outra coisa, ia abrir uma consultoria, alguma coisa assim, que eu gostava muito do BNDES. E eu ainda estiquei a minha permanência lá por 5 anos, pelo menos, porque eu gostava tanto do trabalho que eu não pensava, né, em fazer outra coisa, apesar de eu já poder estar aposentado. Mas em 2012 não tinha jeito, eu tinha que sair. Eu tinha assinado lá um papel, lá um plano de aposentadoria incentivada. E eu ia sair e não sabia o que eu ia fazer, estava pensando. Abro um escritório, não abro e tal. E aí apareceu o chamado da nação, né? Que veio essa coisa, né? Você gostaria de ser o plano B? Se a Você nossa estava nessa chapa... época bem envolvido ali?
eu já tinha decidido que eu ia apoiar essa chapa, né? Eu ia votar nessa chapa e ajudar no que eles precisassem. Mas eu não era lá do núcleo duro da chapa, não era candidato a nada, mas quando eles viram que não tinham as condições estatutárias requeridas, eles começaram a procurar entre eles quem que atendia as condições, e ninguém atendia. Aí Quais são as condições para ser Você tem que ter, a X principal, anos de... você tem que ter 5 anos de vida associativa ininterrupta, né? Essa é a principal condição, e tem que ser sócio proprietário. E aí as pessoas que eram os candidatos, eles não tinham. Um tinha mais de 5 anos, mas não era ininterrupta, porque ele tinha parado de pagar, aí depois se beneficiou de uma anistia, né? E aí o outro não era nem sócio proprietário, era sócio honorário, né? Eles começaram a perguntar entre eles lá, eu também não posso, não sei, não quero, né? E agora quem vai ser? Aí um amigo meu do banco também, bem mais jovem e tal, que estava ajudando esse grupo, né, na campanha, ele é muito bom nessa coisa de estatística, né, pesquisas. Aí ele falou, peraí, eu conheço um que é conselheiro do Flamengo, não tem 5, não, ele tem 30 anos de vida associativa ininterrupta, é torcedor de arquibancada, executivo do BNDES e está em vias de se aposentar. Aí quem é? Não era eu. Aí eles foram lá me perguntar, vem cá, você toparia ser o plano B caso a gente efetivamente seja impugnado? Eles já sabiam que tinha chance, né? A única solução para eles não serem impugnados seria uma solução política, porque lendo o estatuto você vê que eles não tinham condições mesmo, mas politicamente seria possível. Mas então, se não tivesse a solução política, eles precisavam de um plano B e perguntaram se eu queria. Gente, eu estava exatamente na encruzilhada da vida, que fazer, né? Pensando o que eu ia fazer e tal. Aí aparece, né, o chamado da nação, né, o clube que é a coisa mais importante da minha vida, depois da minha família, me chamando para participar, para ser presidente. É claro que eu topei, né? Não, como foi chegar em casa não falar é um pra tua emprego, mulher, né? assim, você candidata a presidente do Flamengo, ela achou uma ótima ideia? Pois é. Não, ela já sabia que podia acontecer, né? Quando veio essa história do plano B, né? Ela já sabia, meus filhos também e tal. Porque no BNDES é uma carreira de bastidor, ninguém sabe quem você é, Ninguém né? sabe, eu era uma pessoa, por mais você importante eu fosse pública, o que eu fizesse lá no BNDES, né? Eu era um ilustre desconhecido, né? Mas no Flamengo é outra conversa. Você estava preparado? Você imaginava o que seria, assim, na tua cabeça? Eu, como sempre acompanhei o Flamengo, eu sabia o que precisava ser feito lá, né? E eu estava acompanhado de um grupo de pessoas extremamente competentes, né? Então eu tinha certeza que a melhor solução para o Flamengo era o nosso grupo assumir. Que era a chapa azul, né? Que era a chapa azul, não tinha a menor dúvida quanto a isso. E efetivamente acabou acontecendo, né? Eu virei candidato de uma hora para outra e 2 meses depois, ou menos, eu virei presidente sem nunca ter sido diretor, sem nunca ter sido vice-presidente. Nunca fui cartola, só fui presidente do Flamengo. Desci direto da arquibancada para a cadeira de presidente. Como que é chegar ali, ver aquele rombo todo? Eu li algo em torno de 700 e tantos milhões, 750 milhões foi o que a auditoria da época né? Apurou. Mas na realidade era um pouco mais, porque essa coisa você sempre vão aparecendo os esqueletos no armário, né? Então era em torno de 800 milhões a nossa dívida. Porque uma coisa é você estar no BNDES, outra é você ser um torcedor fanático, com vontade de contratar um craque, de fazer o time crescer e saber que não tem como fazer isso, né? E o Flamengo estava meio acostumado a pegar dinheiro do futuro para resolver problema do presente, né? E você mudou essa relação do tempo com o clube, né? Era um tratamento amador das coisas, né? E eu até, essa nossa passagem pela presidência do Flamengo foi uma coisa tão exitosa, assim, que virou um livro, né? Então existe um livro que foi um livro de artigos organizado pelo Fábio de Ambiage, né? Você deve conhecer, né? Economista. Sim. E tal, e que é Flamengo também. E ele organizou um livro em que cada um dos meus vice-presidentes, né, ou diretores, e tem artigos de jornalistas também, escreveu um artigo sobre um aspecto da administração do Flamengo. Então tem um livro sobre aspectos jurídicos, outro sobre administração, finanças, esporte olímpico e assim por diante. E eu escrevi o prefácio, né? Nesse prefácio eu
eu falo o seguinte, aquele torcedor, o verdadeiro apaixonado, é aquele que, na hora que precisa, deixa a paixão de lado e deixa a razão prevalecer. Você sabia que você era capaz de fazer isso? E não tinha outro jeito, né? Se você é apaixonado mesmo, né, você não tinha outro jeito. Vou fazer o quê? Vou fingir que o problema não existe? Né? Ou tem gente que faz isso porque, não, até ali já acabou o meu mandato, eu deixo a banana para o meu sucessor. Né? É porque a gente tinha esse estereótipo de Eurico Miranda, né? Presidentes apaixonados que faziam tudo errado, que às vezes traziam um resultado momentâneo, mas o que vai vir para frente seria sempre ruim. Chamado voo da galinha, né? A galinha vai e depois cai, né? E a gente sabia que tinha que fazer sacrifício. No meu discurso de posse mesmo, inclusive, eu já falei isso, né? O discurso está aí para quem quiser ver, está no YouTube. E os seus pares estavam todos ali alinhados em saber que ia se sangrar por um tempo. Sim, né? Claro. E de vez em quando, é claro que tem uma ou outra tentação de, né, alguém que diz, não, vamos fazer isso, não sei o quê. Não pode. Então, eu já avisei, vamos sofrer, sei lá, alguns anos, e sofremos 4, 5 anos até as coisas entrarem nos eixos. Então, mas é que isso, na teoria, é maravilhoso, né? Mas quando começa a perder título, ser eliminado, e a pressão que é o Flamengo, é um caldeirão, como que foi para você lidar com essa pressão? Para começar, eu agradeço muito, não só as pessoas que trabalharam comigo lá no Flamengo, mas a torcida também. Porque a partir do momento que eu fiz aquele discurso de posse, a grande maioria da torcida comprou o nosso barulho. Eu me lembro como torcedor, eu comprei. Falei, tem que fazer isso, né? Então, a torcida tinha consciência de que nós tínhamos que fazer sacrifício para virar aquela página. E o torcedor, claro que ele quer ganhar do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do Corinthians, mas ele não quer ser achincalhado, ele não quer ser humilhado como o Flamengo era. O Flamengo... Você abre o jornal e vê, o Flamengo foi despejado do centro de treinamento por falta de pagamento. Isso é uma vergonha. Notícias corriqueiras, né? O Flamengo pratica apropriação indébita, né? Ou seja, ele recolhe o imposto de renda dos seus atletas, dos seus funcionários, e em vez de repassar para a Receita, o que ele faz? Bota no bolso. Né? Isso é roubo. Né? O Flamengo atrasa 3, 4 meses de salário. Sim. Né? Lembra daquelas manchetes? Flamengo paga o mês de abril. Eu lembro do Vampeta, né? Eles fingem que me pagam e eu finjo que eu jogo, né? Isso aí. Isso te machucou quando você leu essa declaração? Claro, né? E o Filipão, ironizando, quando o Flamengo quis contratar o Kleber Gladiador, eles vão fazer o quê? Vão vender a Gávea? Né? Todo mundo sabe que o Flamengo não cumpre o que promete e tal. E ele estava certo. Né? Por mais que tenha machucado, estava certo. O Flamengo era exatamente isso. O Flamengo prometia e não cumpria. Quando você chega ali, qual foram os primeiros desafios? Porque tinha folha salarial atrasada, um monte de jogador caro que o clube não poderia estar pagando aquilo, né? E essa dívida tributária proveniente de apropriação indébita, que era uma dívida praticamente toda vencida. O Flamengo estava com as suas receitas em boa parte penhoradas, você não podia fazer nada. Receitas futuras, todas penhoradas. A nossa primeira reunião com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que foi até antes da posse, o Flamengo tinha acabado de assinar o contrato com a Adidas, foi negociado ainda na gestão da Patrícia, mas a Adidas não quis assinar a menos que a gente ganhasse a eleição. Aí nós ganhamos a eleição no início de dezembro, ela falou, então vamos assinar. E aí estava previsto um valor razoável de luvas. Né? Enquanto a gente não tinha ainda a exata dimensão do tamanho da encrenca, a gente estava até com aquela vã ilusão de que não vamos pegar essas luvas da Adidas, vamos melhorar o time de futebol e tal. A gente estava achando que poderia isso. Aí quando nós vimos o que estava acontecendo, aí nesse dia da reunião com a PGFN, lá ali no Avenida Presidente Antônio Carlos, no prédio do antigo Ministério da Fazenda, a gente conversando com os procuradores, que a gente ouvia aquilo e estava morrendo de vergonha. Aí nós chegamos para o procurador-geral e falamos, olha, nós vamos receber as luvas da Adidas na primeira semana de janeiro. E você pode ter certeza de uma coisa, esse dinheiro não vai nem esquentar lá, ele vem todo para cá. Então, nós vamos... Ele acreditou? Uhum.
na hora que vocês falaram, porque não era o que estava sendo feito por muitos anos, né? Não sei se ele acreditou, mas o dinheiro entrou e pingou lá. O que é? Entrou o dinheiro das Adidas, 10 milhões de reais, que não adiantava nada, era uma parcela ínfima da nossa dívida. Mas era só para eles verem que eles estavam lidando com outro tipo de gente. Ou seja, recuperar a reputação. Entrou o dinheiro, né? O que a gente fez? Fez um DARF. 10 milhões aqui para a PGFN. Aí agora como a gente vai se virar no fluxo de caixa? Aí é outra conversa. Vamos assinar um acordo e tal. E aí foi isso, né? O desafio assim, dos primeiros dias foi basicamente o mais dramático, foi administrar essa dívida de curto prazo. Aí tinha dívida com os atletas também. A primeira vez que eu encontrei os jogadores do Flamengo, eu era um torcedor de arquibancada. Quando o Flamengo entrava em campo, eu estava lá em cima. O que a torcida fazia? Gritava o nome dos jogadores, começava pelo goleiro e tal, e até hoje, né? E aí eu entrava lá e estava lá, e falava, Felipe, Léo Moura, Léo, né? Ia do lateral direito e tal, até o final, e eu estava lá. Aí, de repente, eu viro o presidente do Flamengo e na minha primeira reunião com os atletas, naquilo que hoje é o centro de treinamento, mas na época era uma vergonha, né? Um barracão ali, que era o vestiário deles. Aí eu tô vendo aqueles meus ídolos todos na minha frente, né? Que eu gritava o nome deles, né? Tava todo mundo lá. E aí eu cheguei para eles e falei, gente, eu tô morrendo de vergonha de olhar para vocês aqui. Tudo salário atrasado. Porque nós estamos devendo, sei lá, 4 meses de salário para vocês. Isso é uma vergonha. Falei, eu acabei de sair, estou saindo de uma empresa onde eu trabalhei mais de 30 anos, que nunca atrasou meu salário, nem 5 minutos, quanto mais 4 meses. Né? Vocês podem ter certeza que a gente vai se virar e tal coisa, e isso vai acabar. Quais eram as saídas para fazer essa... Aí era cortar trazer novas receitas, por né? exemplo, um daqueles jogadores que estava me vendo ali, que era o Wagner Love, que era o mais caro deles, e era o melhor do time. E era nosso ídolo, né? Pois é, era o nosso ídolo, ídolo dos meus filhos e tal. A gente teve que fazer um acordo com ele para parar de pagar o salário dele e devolver ele para a Rússia, porque o Flamengo ainda devia 6 milhões de euros para o CSKA. Né? Então, você nunca ouviu a história da minha ida ao supermercado no dia seguinte, a saída, não? Não. Essa história é interessante. Nós anunciamos a saída do Wagner Love num sábado à noite, na Gávea, e eu do lado do Wagner Love ali, aquele monte de jornalista, estava todo mundo esperando a gente reforçar o time, a gente vai lá e dispensa o principal jogador do time, né? E aí o Wagner Love foi super compreensivo, o empresário dele também, ele é Flamengo. E aí anunciamos, o Wagner Love vai embora, não tem outro jeito, não temos como pagar e tal. E aí tudo bem, sábado à noite. Né? Domingo de manhã, aí a minha mulher, né, pede para eu ir ao supermercado. Não, tá faltando isso, não sei o que, vai lá no supermercado. E aí eu fui, achando que eu ainda era um anônimo, né? Eu tinha 2 semanas, 3 no máximo, de presidente do Flamengo. E aí eu tô lá empurrando o carrinho e de repente me aparece um torcedor forte pra caramba, olhando para mim, apontando para mim, falando, presidente, opa, sou eu. Mandou o Wagner Love embora. Eu, caramba, eu vou morrer aqui, não vou nem completar 1 mês como presidente do clube. Aí ele continuou, fez muito bem, a gente não tinha como pagar, o senhor tá certo, é isso mesmo e tal. Aí eu respirei e falou, dessa aqui eu escapei. Mas aí eu vi que a torcida tava comprando a nossa briga. Tinha algum case de referência que vocês tinham em mente, assim, o Barcelona ou algum clube que vocês falaram, a gente pode seguir esse caminho para transformar o Flamengo no Flamengo que vocês queriam fazer? Olha, na época o livro, vamos dizer, de cabeceira de todo aspirante a dirigente de futebol era aquele do Ferran Soriano, né? A bola não entra por acaso, né? Todo mundo leu aquele livro. Então aquele livro era um livro referência para vocês? Nós chegamos a conversar com o Ferran Soriano antes da gente assumir. Porque ele veio aqui num seminário de futebol, ali no Clube Marimbás e tal, aí marcamos um encontro com ele, chegamos a conversar com ele, mas a realidade, né, dele era totalmente diferente da nossa, né? Mas a gente, né, todo mundo naquele grupo ali tinha uma experiência que trazia para o Flamengo. De gestão, né? Só não tinha experiência de clube de futebol, e talvez fosse bom isso, né? Porque cada um veio de um determinado lugar e ajudou ali a construir
essa transição, né? Então teve a história do Wagner Love, teve a história da piscina olímpica do Flamengo, que nós interditamos, porque ela vazava água e a conta da SEDAI a gente não tinha como pagar. Vazava a água da piscina. Vazava muito. O clube, uma época, ficou muito jogado, assim, né? Eu fui sócio por muitos anos, fiz natação, criança no Flamengo, escolinha de futebol. E uma hora o clube ficou muito jogado, assim. E aí a gente parou de pagar, saiu, deixou de frequentar. Pois é, mas... Era triste, assim, né? Mas a piscina olímpica do Flamengo era onde o pessoal do polo aquático treinava, né? Os atletas da natação. E aí, interditado. Mas como é que pode a nossa natação e tal, gente? Não tem como, né? Não temos como pagar essa conta, nem do que uma piscina rachada representa um risco enorme para quem pratica, né? E os esportes olímpicos, como que também era um problema? Esporte olímpico, pegamos os medalhões de esporte olímpico toda a época, César Cielo, Diego Hipólito, que mandamos todo mundo embora. Não tínhamos como pagar, né? E aí o Flamengo acaba com o esporte olímpico. Negativo, gente. Foi ali que o esporte olímpico do Flamengo deu a grande virada e hoje é uma potência. O Flamengo tem mais medalhas na Olimpíada do que boa parte das nações do mundo. O Flamengo é uma nação também, né? Mas ele sendo uma nação independente do Brasil, ele teria muito mais medalhas olímpicas de boa parte dos países do mundo. Mas isso para começar isso daí, nós tivemos que dar um passo atrás. Sim, eu imagino que tenha sido triste, né? Não, e internamente como torcedor... muita porrada na imprensa por causa disso, né? O Flamengo sempre foi um clube que se dedicou à coisa dos esportes olímpicos, tem uma história em cima disso e tal. Reconhecemos isso, né? E vamos trabalhar para que a nossa história seja cada vez mais bonita. Mas nesse momento, não tem outro jeito. 3 anos depois, nós estávamos com a melhor piscina da América Latina lá no lugar. Mas, naquele momento, a gente teve que interditar. Sair do BNDES, chegar no Flamengo, qual é a diferença de administrar um clube que devia ter muita coisa errada? Não, o BNDES é tudo certinho, né? Uma estatal. Pra você foi um choque? Você achava que era melhor ou pior? Assim, você tomou um susto quando você chegou ali, olhou... Não, eu como torcedor que acompanhava o que estava acontecendo no clube, eu já tinha ideia do que viria. Algumas coisas a gente se surpreende, né? A gente não sabia que o tamanho da encrenca era tão grande e tal. Mas na hora, às vezes é aquela coisa, o que eu vim fazer aqui? Mas por outro lado você pensava, se eu não estiver aqui, tem alguém pior. Então o jeito do Flamengo sair do buraco é com a gente mesmo. E assim foi. Aí foi muito sacrifício, 2013, 2014, quando chegou em 2015 eu fui reeleito, né? Mas em 2016 a gente começou a sair do buraco. 2015 foi quando a gente trouxe o Paulo Guerreiro, né? A gente já tinha que ali já deu uma autoestima pra gente, né? Já estava começando a sobrar um pouquinho no fluxo de caixa. Em 2015 também foi o ano que a gente conseguiu aprovar o Profut lá na Câmara dos Deputados, né? E no Senado, né? O que era o Profut, para quem não sabe? Profut é como se fosse um refis, né? Foi a lei que permitiu o refinanciamento das dívidas tributárias, né? Aquelas provenientes de apropriação indébita dos clubes brasileiros. Só que era um programa que não era simplesmente um refis, não era nenhuma benesse, não era nenhum privilégio. Nós conseguimos aprovar um projeto que era como, a princípio a gente chamava de Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte. Isso eu lembro muito. Então, os clubes, para aderirem ao Profut, para se beneficiarem dele, eles tinham que se comprometer com uma série de contrapartidas de medidas de boa governança, como não praticar apropriação indébita, como não continuar com aquelas reeleições intermináveis de dirigentes, não deixar dívida para o sucessor e assim por diante. E quando o Profut foi aprovado, o Flamengo já tinha adaptado o estatuto, já cumpria todas aquelas contrapartidas. Então nós demos um exemplo. E quando o Profut foi aprovado, isso representou um alívio enorme no nosso fluxo de caixa. Porque aquela nossa dívida, que era praticamente toda vencida, ela foi diluída em 20 anos. Sem nenhum tipo de privilégio. Eu acho que os clubes, o Flamengo nunca precisou de privilégio à custa da Fazenda Nacional, à custa do dinheiro público. O Flamengo precisa de justiça. E foi o que se conseguiu naquele momento, foi uma solução boa para a Fazenda Nacional também.
porque aquele débito todo dos clubes, era o crédito da Fazenda Nacional, que eram 4, 5 bilhões de reais na época, era impagável. Né? Não adiantava a Fazenda Nacional imaginar que ia receber como? Só parcelando mesmo. Né? E foi parcelado, e aí, então, a partir de 2015, a nossa situação financeira já começou a melhorar bem, né? O que nos permitiu trazer o Paulo Guerreiro. Né? E... Sem fazer loucura, né? Não, loucura nunca, irresponsabilidade nunca. A nossa dívida trabalhista, né, que era enorme, né? O Flamengo devia todo era mundo, né? réu em mais de 600 ações trabalhistas. Né? E o Flamengo tinha uns credores, ex-atletas, ex-treinadores e tal, que era emblemático. Todo mundo sabia que o Flamengo devia aquele caminhão de dinheiro para essas pessoas e não pagava nunca. Né? Repactuava, depois não cumpria, e aí aumentava a dívida. Né? Todo mundo lembra, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Petkovic, Joel Santana, Consórcio Plaza. Né? E aí isso tudo acabou. Quando você chegou, apagamos todo mundo. O que tinha de receita e quais receitas vocês conseguiram trazer para dentro do clube, cara? Quando a gente chegou, a dívida era 800 milhões de reais. E a nossa receita anual era de pouco mais de 200. Que era o quê? Transmissão? 212, do direito de transmissão? Direito de transmissão, né? E patrocínio. Patrocínio, assim mesmo, que não era um valor expressivo. Alguma coisa de licenciamento também. Mas a gente conseguiu, quando eu saí, 6 anos depois, essa receita tinha multiplicado por 4 e a receita reduzida a menos da metade e ainda estava composta em 20 anos. Ou seja, o problema financeiro do Flamengo acabou. Né? Hoje... Não, hoje é uma potência, é muito mais, né? A situação está muito melhor. Mas isso tudo graças ao sacrifício que nós, rubro-negros, né, não fizemos naquele momento. Aí as pessoas perguntam, qual é a mágica? Não tem mágica, fizemos uma coisa certa. Mas se fosse dar um conselho para os clubes que estão aí sofrendo como o Flamengo estava naquela época, você vê só notícia ruim, né? De Corinthians, São Paulo, todo mundo muito enrolado, né? Eu já dei esse conselho várias vezes, fazer a coisa certa e se dispor a sofrer. Não tem magia, não tem nada, né? Um clube como o Corinthians, como o 4 Vasco aninhos. E tal, e coisa... são clubes que têm uma torcida enorme, né? Que tem um potencial. Um valor de marca absurdo, pois né? Pois é. Agora, não dá para achar que vai resolver os seus problemas em 3 meses, em 6 meses, em 3 anos. Não dá. Tem que... 6 anos é um tempo que daria para resolver um Corinthians, né? Aí teria que me debruçar sobre os números do Corinthians, né? Mas o fato é que não, solução fácil para problema difícil, gente, em lugar nenhum, não existe. Não existe essa solução, não existe. Né? Você acha que o clube foi muito roubado ao longo dos anos, assim? Roubado no sentido de má gestão, assim, não necessariamente de colocar, meter a mão e tal, pode ser que tenha acontecido, mas... Você acha que não era de praxe, né? Má administração, né? Isso sempre aconteceu no Flamengo, né? Aquela coisa da irresponsabilidade, né? Só o fato de a coisa da apropriação em débito é uma vergonha, gente sabe? E eu acho que como eu falei, né? O nosso passivo financeiro é enorme, mas o nosso passivo ético e moral é maior do que o financeiro. Então nós vamos ter que fazer o sacrifício que for necessário para começar a dar bom exemplo para os nossos mais de 40 milhões de torcedores, que boa parte deles são crianças, são jovens, são pessoas humildes, são pessoas que não têm outro ponto de referência na vida a não ser o seu clube de futebol. São as pessoas que sofrem quando o Flamengo é despejado de centro de treinamento, né? Quando aparece uma frase do Vampeta, uma frase dessa do Filipão, né? Isso magoa, machuca o torcedor. Então, quando eles viram que a gente estava fazendo a coisa certa, eles se dispuseram a fazer sacrifício. O centro de treinamento era um pavor, né? Era um pavor. E nós construímos 2 centros de treinamento de primeiro mundo, né, no nosso período lá no Flamengo. Quando eu saí, estavam os 2 prontos, acabados e funcionando. E a base, como que estava a base nesse momento que você entra no Flamengo? Quando a gente entra, ela está totalmente jogada às traças, né? Tinha até um excelente executivo lá, foi uma herança positiva que a Patrícia deixou para a gente, né? Que foi o Carlos Noval lá na base, mas não tinha investimento na base, né? A formação de atletas era uma coisa meio que amadora, né? Porque não tinha recurso para investir.
né, para trazer os atletas promissores e a condição de trabalho, de habitabilidade que eles tinham era a pior possível. E mesmo assim ainda sai o Vinícius Júnior, Paquetá, dessa, né? Mesmo com Vinícius tudo Júnior, meio quando eu esculhambado, cheguei lá, né? ele tinha 11 anos de idade e já era uma promessa. É porque o Flamengo atrai também muita gente, né? O nome Flamengo atrai. E felizmente, né, o Vinícius Júnior e o Você lembra dele novinho, assim, de ver? Você lembro percebeu dele. que ia ser um absurdo? Não é nem que eu percebi, né? Eu já recebi essa informação, né? Quando eu cheguei tem lá, um moleque ali que... o Noval já me falou, olha, aquele dali pode ser o novo Neymar. E já tinha observador de clube estrangeiro em cima. Porque ele não podia tirar o garoto do Flamengo com 12 anos de idade. Tiveram que esperar ele fazer 16, né, para poder assinar o contrato definitivo, né, e aos 18 ele saiu. Porque aí também não tinha mais como segurar. Não, e o clube tem essa função educativa desses atletas, né? Porque o que faz um Vinícius Júnior ser aquela esperança de craque, ele virou um craque, né? Uhum. Mas quantos, né, que são esperança de craque que não se tornam um craque, né? Isso é uma coisa que, né, é uma coisa até que o futebol brasileiro precisa tratar essa questão dentro da sua devida dimensão. Porque toda criança, né, acha que joga bola, né, alguns jogam muito mesmo, né, mas daqueles garotos que começam, que entram na categoria de base de um clube de futebol, seja um grande clube, médio, pequeno e tal, quem vai virar um atleta de alto rendimento ali é 1 em 1 milhão. É um atleta mesmo, padrão Vinícius Júnior, Paquetá e tal, Estevão, né? É 1 em 1 milhão. Né? Agora, o Flamengo, o país e tal e coisa, eles têm que lidar muito bem com essa questão das categorias de base, porque você pode não estar formando o cracaço de bola, o Zico dos anos, né, 2005 e 50 e tal, mas certamente você está formando cidadãos. Então... Você tem um projeto de lei ligado a isso, cuidado, né? Você está tentando aprovar, né? Eu presido a Frente Parlamentar pela Modernização do Futebol Brasileiro. Eu estou convencido que os problemas do futebol brasileiro passam pela governança. Né? Quando nós tivermos uma boa governança do futebol, uma governança correta, estruturada, baseada em processos e principalmente democrática. Isso você fala da base da seleção brasileira ou da base dos clubes no geral? Estou falando basicamente das entidades de administração, CBF, federações. Porque os clubes não têm ingerência nenhuma na CBF e, por consequência, na seleção brasileira, no campeonato brasileiro. Os clubes não mandam nada no futebol brasileiro. Atleta que poderia participar, como participa do esporte olímpico, né, o Comitê Olímpico hoje está fazendo um trabalho fantástico, ele é gerido por quem? Por atletas, por ex-atletas. E no futebol, né, os atletas não mandam nada e os clubes não mandam nada. Quem manda é meia dúzia de famílias, né, são as federações. Aí você pode dizer, não, as federações são compostas de clubes. Balela, não é nada disso. Você pegar aqui no Rio, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, juntos tem 100% da torcida do Rio de Janeiro. Deveriam ter, vamos dizer, uma influência quase que total na gestão da Federação do Rio de Janeiro, de futebol. Sabe quanto é que eles têm na Assembleia Geral? Menos de 10%, os 4 juntos. Caramba. Quem manda? Por que o presidente da federação, que é uma pessoa, né, que é muito simpática, inclusive, mas por que ele está lá há mais de 20 anos e por que vai ficar mais 20 anos? Porque a governança da Federação de Futebol Carioca é isso. Quem manda são as ligas do interior, os clubes amadores da capital, o clube da Lagartixa Azul, Piscinão de Ramos e tal. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco não mandam nada. Que loucura isso. Isso é assim no Brasil inteiro. Em todas as CBF o presidente da CBF é eleito por esses presidentes de federação. Aí, gente, você pode esperar o quê? Agora, na última eleição para presidente da CBF, os clubes resolveram
ter uma atuação... Primeiro, você deve lembrar que o Ronaldo Fenômeno falou, Tentou peraí, eu quero ser. Ninguém quis, né? Ele não foi recebido nem para uma reunião. Não, eu quero conversar lá com os presidentes da federação e tal. Nenhum nem recebeu o Ronaldo para uma reunião. Aí os clubes se juntaram e 32 clubes da Série A e B, ou seja, 80% dos clubes da Série A e B, resolveram lançar um candidato. Aí lançaram, né, o presidente da Federação Paulista, que é um bom dirigente, torcedor do Flamengo, inclusive, apesar de ser presidente da Federação Paulista, né? E aí eles, nós vamos lançar o Reinaldo. E então, se baixasse um extraterrestre no Brasil nesse dia, ia dizer, pô, esse cara já ganhou. O cara tem um apoio de 80% dos clubes brasileiros, como é que ele não pode ganhar? Pô, mas tiraram uma carta do baralho que ninguém nem sabia quem era, né? O quê? O presidente atual da CBF, de onde surgiu? Pois é, mas aí esse daí que o extraterrestre podia imaginar que já estava eleito, ele não conseguiu nem registrar a candidatura. Ele nem disputou. Que loucura. Tá? Então, se a gente não mudar isso, né, não mudar Mas será que é possível mudar? Tem que mudar, ué. Senão vai continuar assim para sempre. E tem que mudar através da legislação. E é isso que eu estou fazendo lá em Brasília. Agora, eu sou 1 em 513, né? Mas, dependendo na próxima legislatura, quem sabe a gente consegue convencer as pessoas a embarcarem nesse projeto aí. Né? Já viram que a gente perdeu mais uma Copa do Mundo, provavelmente vamos perder a próxima também, e a seguinte. Você tem uma explicação do porquê que a seleção tem perdido Copas em sequência? Você acha que tem a ver com isso tudo que você falou? Não, é principalmente por conta disso, né? Se você não tem um bom comando, se você não tem uma boa governança, né? Então toda a formação de treinadores no Brasil hoje é uma porcaria. Isso não poderia ser uma coisa que para vir das entidades de administração, da CBF, das federações. Os próprios juízes, né? Por que os treinadores, né, árbitros também poderiam ter... Aí em Portugal, a Liga Portuguesa de Futebol óbvio que é dominada pelos clubes, os atletas têm voz e voto e até os árbitros. Né? Recentemente, eu não sei se continua, mas o presidente da Liga Portuguesa era um ex-árbitro. Imagina se no Brasil... Né? Isso não passa nem na cabeça. Deveria, né? Os atletas deveriam participar, aquela casta ali. E se você não mudar isso, você não vai mudar a maneira como a gente trata as categorias de base, você não vai mudar a formação de treinadores, né? Você não vai associar o que precisa ser feito, o esporte à educação, na formação desses meninos, aquilo que eu falei dos cidadãos. Tem que mudar. A gente viu muito debate... Futebol todo mundo palpita, né? Você quer uma aguinha, cara? Quero. Aqui. Todo mundo palpita. E eu vi algumas teses, né? Uma é que as bases estão todas sendo cuidadas para ganhar título e que as categorias dos menores não deveria ser para ganhar título, né? Deveria ser para formar atletas e não prender eles em táticas tão... Não sei se isso faz sentido, mas se falou muito. Porque a Sub-17 quer ganhar título, então o menino que ia ser um driblador acaba virando um moleque que não pode... Não, olha, tem isso também. Mas... Você acha que isso faz algum sentido? Não, faz sentido, mas você pode ter visões diferentes em vários clubes, né? Você pode ter um clube, por exemplo, que se dedique a formar o jogador de talento e tudo, e abra mão de disputar o título da Sub-15, Sub-17 e tal. Né? Isso daí é uma explicação boa, mas não é por causa disso que a gente perdeu a Copa do Mundo. Né? E você pode até perder a Copa do Mundo com uma boa governança. Né? Só um país ganha uma Copa do Mundo. Mas nós chegamos em 11º lugar. O que você acha que aconteceu quando estava o Ricardo lá? Da gente ter... Porque mal ou bem, né? A gente só ganhou com o Avelange e depois com o Ricardo, né? O Ricardo... Eram outras épocas, né? Não é que na época a governança fosse boa, né? Mas é que naquela época talvez o talento do atleta brasileiro prevalecesse mais porque até as outras seleções, as outras federações não estavam tão organizadas. Você vê, em 2006, nós ganhamos a Copa em 2002. Em 2006... 94 primeiro, né? Mas a gente ganhou, foi vice, ganhou, foi um... Então, a última que a gente ganhou foi 2002.
Em 2006, o técnico da seleção portuguesa era um brasileiro, era o Filipão. Sim. Né? E de lá para cá, né, por que Portugal precisou pegar um treinador brasileiro para treinar a seleção? Porque provavelmente eles não tinham um português melhor ou não tinham muitos assim para escolher. E o que Portugal fez de 2006 para cá, nesses últimos 20 anos? Ele embarcou num projeto de formação de treinadores que era uma coisa absolutamente fantástica. A formação dos treinadores portugueses na universidade, nos cursos, é uma coisa que é da gente ficar com muita inveja. E o que aconteceu? Hoje os clubes brasileiros, boa parte deles está com o treinador português. E muitos bons, muitos caras muito bons, né? Hoje Portugal, que é um país desse tamanho, que é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, ele tem mais de 400 treinadores espalhados pelo mundo. Você vai na Premier League, tem treinador português, tem na Champions League, tem treinador português. E isso tem um reflexo muito positivo também no jogador. Se você tem bons treinadores na base e tal. Sim. Isso, você vê quantos jogadores portugueses de altíssimo nível estão jogando. Na Liga Inglesa, na Liga Espanhola, na Portuguesa nem se fala, então, mas isso daí é por acaso? Não, isso é fruto de trabalho, de processo, é uma coisa levada a sério, e o futebol brasileiro não é levado a sério. Enquanto estiver na mão dessas pessoas, eles estão desrespeitando a população brasileira, que tem no futebol talvez o seu principal ponto de referência. Você acha que trazer o Ancelotti, por exemplo, nos ajuda? Porque Portugal levou o Filipão, né? Você acha que o profissionalismo, imagino que ele deva ser um cara de excelência, perdeu, mas assim... Eu acho que o Ancelotti é um excelente treinador, não tem absolutamente nada contra ele, o trabalho que ele fez no Real Madrid foi excelente também, mas o problema do Brasil não é treinador. Poderia ter ganho essa, a Copa do Mundo é uma competição mata-mata, poderia ter acontecido, o Santo André não ganhou da gente lá em 2004 na Copa do Brasil. Nossa, data pode terrível. Acontecer, mas seria muito improvável que acontecesse. Mas o ele estar aqui não faz assim, milagre. Não faz. É que eu vi o Felipe Luiz falando, o Kaká, o Cafu, esses caras dizendo, cara, esse cara estar aqui vai transformar de alguma forma a mentalidade dentro da CBF. Não sei se é possível. Pode ser, dentro da CBF. Na CBF tem algumas boas pessoas, o Rodrigo Caetano tá lá, o Juan tá lá e tal, mas não é isso, esse presidente da CBF atual, ele até teve algumas medidas interessantes nessa coisa do fair play financeiro, o calendário esse ano já melhorou bastante, o campeonato começou mais cedo, tem coisas positivas que podem ser feitas, mas isso não justifica o fato da governança não ser democrática. Se você tiver uma governança democrática, estruturada, com a participação dos clubes e dos atletas e técnicos, dos atletas e tal, isso daí vai dar um outro alento. Até porque se a CBF toma uma medida acertada hoje, pode mudar amanhã. Pode ser a mesma pessoa que tomou uma medida acertada, está na mão dela mesmo, e aí acabou. E o que a gente precisa é de estabilidade, é de processo, é de um tratamento racional de uma coisa que é importante para todos nós brasileiros. E que não vai ser do dia para a noite, né? Não vai ser do dia para a noite mesmo. Porque o Flamengo, graças a Deus, não viramos SAF, né? Que imagina se um maluco como o Texas tivesse comprado o Flamengo. Deus que me livre. Você é a favor da SAF? Você acha que a SAF é um modelo viável? Para o Flamengo eu não quero. Não, nem eu, mas para o futebol como um todo? Eu acho que é um modelo possível de ser. Por exemplo, o Botafogo, para o Vasco, para o Cruzeiro, não tinha outra saída. Eles estavam num buraco tão fundo ali que naquele momento eles tinham que virar SAF. Um Bandeira de Melo não salvaria um Botafogo? Podia esperar 10 anos, talvez, e tal, mas aí de repente ia cair para a 4ª divisão, aí ia subir para a 3ª e tudo. Eu não tenho nada contra a existência das SAFs, não, tá? Porque nem todo mundo tem 45 milhões de torcedores. Que é um baita ativo, né? Pois é o principal ativo. Tem nada mais importante, nada mais valioso. Uma potência afetiva absurda. Num clube de futebol do que a sua torcida. Por isso que a gente tem que cultivar essa torcida, e toda vez que sai uma estatística, como saiu essa semana, Datafolha e tal,
A primeira coisa que eu vejo, vamos olhar ali as faixas etárias mais jovens, né? Que essa daí, o garoto que tem 15 anos de idade hoje é o torcedor que vai ter quando ele tiver 40, 50 e tal. E felizmente o Flamengo é mais popular ainda nas faixas etárias Tem mais jovens. crescido muito na molecada, né? Pois é porque, né, do Zico para cá, toda criança quer ser Flamengo, né? Somos um fenômeno, né? Exatamente. Meu filho, eu já ficava assim com ele. Não pode dar erro, né, cara? Tem que educar bem o menino, né? Desde muito novinho, né? É. Essa coisa do super torcedor, na música a gente fala do super fã, né? Que é o cara que vai gastar mais com seu artista do que a média. Começa no teu mandato ali, né? Essa coisa de criar, essa afinidade e ter a forma de monetizar em cima desse torcedor, né? O programa de sócio-torcedor foi criado, né? Quando a gente está com 2 meses do primeiro mandato, né? Foi criado em março de 2013 e efetivamente foi um sucesso. Foi um sucesso. No final do meu mandato ele já era a segunda principal fonte de receita do Flamengo, só perdia para o contrato da Globo. A gente está vendo essa chegada da Cazé TV, que é uma disrupção total e absoluta, né? Como que você está vendo essa nova forma, onde a internet tem uma função absurda, né? Muita gente assistiu a Copa pelo recorte, que é uma novidade, né? Ao mesmo tempo a Flamengo TV crescendo pra caramba, eu tenho o maior orgulho da Flamengo TV, não sei qual é a tua visão dela, mas assim, viramos um veículo de comunicação, né? Esse tipo de situação é normal, é compatível com o que está se vendo no mundo em outras áreas, não só no esporte, né? Então, isso está acontecendo. As redes sociais, né, estão dominando aí agora na política, né, nas eleições e tal. O papel das redes sociais é fundamental. A gente tem que tratar isso com profissionalismo, né? E no caso da Cazé TV é um fenômeno, efetivamente, né? É claro que dizer, não, desbancou a Globo. Não desbancou, né? Você vai ver a audiência, mas ela é vamos dizer, um exemplo que pode ser seguido pelas principais redes tradicionais em vários aspectos, né? Isso aí é da vida, né? É a concorrência. A gente tem que se adaptar sempre à evolução. E a Globo tem um pepino na mão para resolver, né? Porque ela não consegue imitar a Cazé TV. Né? Talvez nem seja o caso. Eles tentaram com o GE, né? Mas ficou estranho, né? Mas talvez não seja nem o caso, né? Mas você vai ter sempre gente que prefere a transmissão do tipo da Globo, mais tradicional, né? Da tradicional, e gente que prefere aquela coisa mais informal, irreverente. Você assistiu a Copa aonde? TV. Rede Globo, SBT com Galvão. Eu tava com saudade do Galvão, aquela voz remete a gente a muitos momentos, né? Eu fiquei meio SBT, meio Cazé, mas é que se ficasse o único que o vizinho não gritava gol antes de mim, ainda era a Globo pela net ali, pra cabo. Não, a Globo aberta realmente tem essa vantagem, né? Porque o gol sai na hora do gol, né? O gol sai na hora do gol, né? Uma vez eu estava vendo um jogo em Brasília, porque lá em Brasília, né, às vezes o Flamengo tá jogando no Maracanã e eu tô lá trabalhando, né? Então eu não posso. E aí a gente estava vendo um jogo em Brasília, num bar, e era um jogo da Libertadores. E na hora que a gente sentou para começar o jogo, o Flamengo já tinha feito gol no bar do lado. É horrível, né? Pois é. Aí, gente, que negócio é esse aqui? Vamos lá, onde é ver? Meu filho, bota na Globo aí que a gente quer ver o jogo. O gol aqui na hora. Realmente. É isso aí. Falando em gol, cara, 2019, aquela vitória foi um negócio fenomenal, né? Aquele time era fenomenal, mas eu acho que o jeito que aconteceu, aquele segundo gol do Gabigol... Sim. E você, cara, eu acho muito pouco admirável a postura do Landim e do BAP de não se dar o crédito. Eu sou um cara que gosta de dar o crédito e eu admiro quem dá crédito. E, cara, eles estavam ali com você, mas você fez um trabalho maravilhoso e não se dá o crédito. Eu acho que a torcida, quem é torcedor mesmo, raiz, sabe que você era o cara que estava ali. Eu estava na arquibancada, né? Eu não estava no camarote. Então, 2019 na arquibancada, deu um gostinho de falar assim, porra, eu participo, isso aqui tem o meu dedo nessa história. Olha, o que eu quero é que o Flamengo ganhe, rapaz. Em 1981, quando a gente ganhou a primeira Libertadores, eu estava vendo na televisão, numa televisão de 14 polegadas, né? Em casa. Eu vi aqui na frente, no Álvares. Eu vi em casa lá, sofrendo lá
né? Eu estava recém-casado, né? Não tinha a menor condição de pensar em ir a Montevidéu para ver aquele jogo lá contra o Cobreloa, não tinha dinheiro para isso e tal. Mas eu me sinto tão campeão quanto o Zico, né? Todos os rubro-negros são campeões, né? E em 2019 eu fui presidente do Flamengo até dezembro de 2018 e eu estava lá como torcedor e me senti tão campeão quanto eu fui em 81, como eu fui agora em 2025, que eu estava lá de novo no mesmo estádio, né? Só que do outro lado, né, ver o gol do Danilo. O que eu quero é que o Flamengo ganhe, gente. Essa coisa de... As pessoas dizem, não, você devia ter sido convidado para ir pro camarote. No meu lugar não Você é no camarote. não foi, né? Eu acho isso um absurdo. Não, tentarem olha, não deixar você ir no Flamengo já é um absurdo também, né? Não, eu ir no Flamengo eu posso, ninguém vai me barrar lá porque eu sou sócio, né? Agora, para ver os jogos, eu pago meu ingresso e vou lá na arquibancada. E eu não quero favor de ninguém, não. Eu sempre fui torcedor. Não, mas de é mérito, arquibancada, né? Ter feito a história desse clube, ter participado. Para que ir para o camarote, ficar no meio daquelas pessoas meio artificiais e tal? Eu gosto de ficar no meio da massa, eu sempre fui assim. E como que a torcida me trata com o maior carinho. Ali na Libertadores, na final, tinha torcedor, os torcedores sacaram que era você que estava ali? Claro. E como que foi, cara? Na hora que... Ainda teve um jornalista, eu esqueci qual foi o veículo lá que me descobriu ali e ficou com a câmera na hora que o Flamengo fizesse um gol para aparecer lá. Se você estivesse do meu lado, eu ia ter te abraçado. Como foi? A galera te festejou ali na hora? Claro, direto. Em 2019 ainda teve o Rafael Strauss, ainda me botou no ombro e tal, e tem uma foto linda minha lá atrás do gol ali isso não tem preço, né? Na arquibancada, eu lá sendo carregado ali pela galera. Não, o carinho que a torcida tem comigo é uma coisa que não tem preço, é uma coisa demais. Mas então o que eu quero mesmo é que o Flamengo ganhe, e ganhou com aquele gol de cabeça do Danilo, fantástico e tal, e sair de lá feliz, né? Cara, você devia ter ido pro camarote. Gente, eu não espero isso e não fico chateado por não ser chamado, não. Tá? Você não fica? De jeito nenhum. Você me parece um cara bem discreto, né? Mas é assim, né? Todo mundo tem que ser do jeito que é, né? E ir ao Maracanã, aos outros estádios e tal, né? Participar lá da festa da galera, como eu participei lá em Lima, nas 2 Libertadores, em Montevidéu quando nós perdemos, em Doha quando nós perdemos também, você tá lá e com o seu dinheiro e levando a sua família e comemorando, né, junto com eles ou sofrendo junto com eles. É isso tudo que eu sempre fui assim, é o que eu quero para minha vida. Na verdade, você saiu ali da presidência e voltou a ter a vida normal que você sempre teve como flamenguista, né? No mesmo lugar que eu ia. Mas deve de fora dar uma vontade de... Não de voltar, que eu já vi uma entrevista sua, você falando que a tua mulher nem deixaria você voltar. Não. Mas de você pensar, cara, estão fazendo errado. Como que você viu de fora a administração do Landim? Acho que teve algumas coisas boas, né, do ponto de vista assim, do futebol. Teve algumas coisas não muito boas também, mas aí a partir de um determinado momento eu sou torcedor, né? Eu não vou me arvorar a ir para lá e só porque eu virei uma pessoa conhecida e baixar o nível Foi daquela oposição desrespeitosa, né? Eu sei que eles tentaram me expulsar do clube 3 vezes, talvez tentem a 4ª, não sei, a 5ª. Mas expulsar do tentaram conselho? Me expulsar do clube, né? Se sou punido ali, eu ia ficar impedido de entrar no Flamengo nem como convidado. Eu percebi de longe, sem estar dentro, um movimento de jogar a história do Ninho do Urubu ali, do incêndio. Não, isso foi no outra teu coisa. colo. Foi outra coisa. Que é um episódio dos mais tristes da história do Flamengo. Né? O o mais triste, disparado. Mas, efetivamente, são 10 crianças, 10 famílias que sofreram o que sofreram ali. Eu acho que isso daí nunca vai ser apagado da nossa história. Agora, o que fizeram comigo foi uma covardia muito grande. É claro que isso é praticamente nada se você comparar com a dor das famílias que perderam os meninos, né? Mas
o que fizeram, né, de tentar me empurrar aquilo dali, é uma coisa que não dá para perdoar, não. Eu achei, vendo de longe, né? Você fala, nossa, que covardia que estão fazendo, né? É isso aí. E você chegou a conversar com essas famílias, assim, mesmo estando de fora? Porque eu não sei se é a minha opinião, mas eu achei a forma como o Flamengo negociou esse pagamento, eu achei covarde, sabe? Eu também não gostei, não. Mas aquela coisa, quando aconteceu o incêndio, eu não era mais presidente do Flamengo. Então eu não tinha contato com as famílias. Não tinha como ter. Então, se eu estivesse lá, aí eu podia pensar, né? O que a gente pode fazer de diferente para lidar com essas famílias e tudo. Mas eu não estava mais lá. Então, acompanhei através da imprensa, acompanhei através do noticiário, e depois que tentaram me envolver na situação, aí eu tive que acompanhar através do processo. Tive que se defender, né? E tá aí o processo para quem quiser ver. Essa é quando você entra na política, cara, é um outro bicho, né? Você saiu do BNDES, que é um bicho, entra no Flamengo, uma outra história, de repente você tá ali na política. Como que foi essa transição, cara? Olha, foi uma coisa, eu nunca planejei, né? Também não. Não, eu nunca fui síndico de edifício, né? Quanto mais político. Você deveria ser um ótimo síndico de condomínio, hein? Eu espero eu prefiro não experimentar, não. Eu nem vou às assembleias, porque vai que um dia o nego me pega lá para ser síndico, então, mas o síndico do meu prédio, eu tô satisfeito com ele. Tá satisfeito, né? com ele, tá tudo bem? Mas tu vai lá, vota. Eu dei uma procuração para ele. Olha só, teu malandro, hein? Eu não preciso nem ir lá. Mas então eu não pensava em ir para política. Eu gosto muito de política, adoro política, sempre li muito, né? Mas nunca me imaginei ali no meio. Mas quando você vira presidente do Flamengo, você vira uma pessoa com notoriedade, as pessoas passam a te conhecer. Nunca ninguém ia votar em mim, eu sendo um executivo do BNDES, porque ninguém sabe o que está acontecendo, né? Às vezes o meu vizinho de porta não sabe que eu trabalho no BNDES, né? Então, ao longo da vida do BNDES, esses 74 anos, o BNDES só teve 3 congressistas. Que foi o Saturnino Braga, né, que anos 70, né, que assim mesmo entrou como senador pelo antigo estado do Rio, né, naquela eleição lá de 74, que foi uma eleição emblemática, né, que a oposição contra tudo, que acabou ganhando e tal. Depois o Luiz Paulo Veloso Lucas, que tinha sido prefeito de Vitória, porque a família dele fazia política, excelente político, fazia política lá no Espírito Santo. E agora eu. Por quê? Porque eu fui presidente do Flamengo, não é porque eu trabalhei no BNDES. Então, como presidente do Flamengo, como eu tinha saído da presidência do Flamengo, as pessoas começaram a me estimular. Eu não gosto de ficar parado, da mesma coisa, mesmo raciocínio que me levou a aposentado do BNDES, não queria ficar parado, é a mesma coisa, né? Eu saí do Flamengo, não queria ficar parado, e as pessoas, por que você não vai para a política? Mas é que política, para um cara discreto como você, e até um pouco tímido, me parece, ir pra rua, fazer campanha, se autodivulgar, não deve ter sido uma coisa natural para você, né? Não é uma coisa assim muito... Eu imagino. Muito fácil, não. Mas... Como que foi esse desafio da primeira eleição, depois da segunda? Porque as pessoas começaram a falar isso, né? Não, a política precisa de gente boa, por que você não vai lá e tal? Aí outros chegavam também e falavam, não se mete nisso não, rapaz, vai cuidar dos seus netos e tal, vai. Eu diria isso se eu fosse meu amigo. Pois política tem um monte de picareta, tem vagabundo, tem gente que tá lá para roubar e tal. Mas aí você pensa assim, e no futebol não tem? Tem também, tem muito picareta, tem muito vagabundo, tem muita gente que tá lá para roubar. Volta aquilo que você me falou, se eu não tiver lá, alguém pior vai entrar, né? Pois é. Aí eu resolvi topar o desafio, aquela coisa de você não consigo ficar parado, né? E tinha gente muito boa me ajudando, né? Os amigos. E aí eu resolvi embarcar e tô lá, tá terminando aqui o meu primeiro mandato de deputado federal e... Com muitos votos, né? O que você acha que mudou da primeira eleição para que você acabou se elegendo? Porque a de prefeito é mais complicado mesmo, né? O que aconteceu foi o seguinte, na eleição que eu estava na rede, né, por pedido da Marina e tal, eu tive uma boa votação. Que foram 38 mil, quase 39 mil votos, né? Eu teria sido eleito em outro partido, talvez em qualquer outro partido, mas na rede eu não teria sido eleito nem que eu tivesse o dobro dos votos. Nem com 70 mil talvez você não fosse. Não teria, com certeza não teria.
né? Porque a rede não tinha a nominata e não fez o quociente. Né? Aí, em 2022, aí eu concorri, né, pelo PSB com uma boa nominata e acabei, apesar de ter praticamente 0 de recurso para fazer a campanha, eu acabei me elegendo com uma votação boa. E para você já estava sendo mais natural fazer campanha, ir para a rua, pedir voto, dar santinho? Eu estou começando a me acostumar, né? É. Eu tenho a galera que vai comigo, né? Aí entrego o santinho na frente, né? E isso é aquela coisa, né? Também legal receber o carinho das pessoas, né? É muito legal, né? Independente se está fazendo política, quando eu vou ao Maracanã, a recepção da torcida comigo é excelente, né? E eles sabem que eu não estou lá fazendo campanha porque eu já ia lá no mesmo lugar antes de ser presidente do Flamengo, muito antes de ser político, né? E tem uma coisa bonita acontecendo, não sei se você nota isso, porque o Landim e o BAP, não sei porquê, eles meio tentam te esconder da história, só que a imprensa cada vez mais fala de você. E a gente está falando sobre CBF, tudo, e quando as pessoas pensam em alguma coisa correta, lembram de você, né? Tipo, talvez a coisa mais sensata que aconteceu no futebol brasileiro, né? Igual a gente lembra do Giuliani em Nova York, né? Pessoas que chegaram ali e arrumaram o problema. E é muito legal porque a imprensa, cara, amplifica isso. Outro dia eu vi o Vampeta falar de você, você tá vindo, o assunto é recorrente. Ele fez aquela frase infeliz e tal lá atrás, mas agora é impressionante, assim, ele fala de mim assim com muito carinho, com muito reconhecimento, né? Eu já fui inclusive no programa dele lá, daquele programa ele dele. Ele virou um hit da internet, o Vampeta, né? O superstar da internet, né? Ele é simpaticíssimo, né? É uma figura, né? É um comunicador nato. Desse primeiro mandato, eu queria te perguntar, você se sente representando quem na política? Quando você tá lá, você tá trabalhando em nome de quem e de quê? Eu acho que eu estou trabalhando em nome daquelas pessoas que têm apreço pelo dinheiro público, né? E acho que tem muito a ver com o meu trabalho no Flamengo, né? Com o meu trabalho no BNDES, com a minha formação que eu trouxe dos meus pais, dos meus avós e tal. Aquela coisa de fazer a coisa certa, né? Então, apesar de todas as dificuldades, eu acho que eu estou representando assim, um contingente de pessoas que acreditam nisso. Porque eu li que você apresentou um número alto de projetos, né? Não é fácil aprovar, mas eu vi que a antirracismo no futebol, eu achei isso bastante interessante e essa foi aprovada, né? Essa é uma vergonha, né? Essas manifestações racistas que infelizmente, estão ficando cada vez mais comuns no futebol, né? Principalmente fora do Brasil, né? Mas aqui no Brasil também. Então eu acho que isso tem que ser coibido, tem que ser punido. Então esse projeto que eu apresentei, ele não resolve o problema, né? Nada resolve esse problema, né? Mas pelo menos ele tenta agravar um pouco a situação de quem se envolve numa prática tão covarde como essa. O que mudou com esse projeto, assim, ele não está aprovado prática, ainda não está aprovado. Está aprovado na Câmara, mas vai ser apreciado no Senado. E o que ele muda no nosso futebol? O que ele muda é o seguinte, os clubes que forem clubes ou entidades de tipo federações que forem punidos por atos racistas, eles ficam impedidos de acessar qualquer tipo de verba pública, seja patrocínio, seja financiamento, como se eles não tivessem certidão negativa de débito, por exemplo. Interessante. Né? Não é mas o que eu pensei, eu falei, de que maneira a gente pode agravar ainda mais a situação deles? Eu lembrei disso, porque eu sofri tanto para conseguir a nossa primeira certidão negativa de débito, né, lá no Flamengo. E você está no projeto também das emendas, tem que ter uma contrapartida, né? Essa coisa das emendas é uma coisa que está na ordem do dia também, né? As pessoas começaram a perceber que isso pode ser uma coisa seríssima, né? Em termos de prejudicar o interesse público, né? Sim. Então, na música, na cultura, é uma vergonha o que está acontecendo. Isso aí. A emenda parlamentar é uma responsabilidade muito grande do parlamentar, do deputado, do senador. Então, ele tem que ter critérios científicos, né, baseados em evidências para alocar as suas emendas. E, por isso, né, eu encomendei um estudo para o IPEA exatamente para a gente ter uma métrica para aplicar esses recursos. Só que a situação que a gente está vivendo lá é muito mais grave do que isso, porque não é só uma questão de você aplicar um recurso sem
evidências científicas, né, baseado em retorno econômico e social. O que a gente está vendo é problemas éticos e morais. São emendas que são desviadas, né, para financiar campanhas, para enriquecer parlamentares, né? Isso aí eu estou falando que já apareceu, né? É o que é falado o tempo inteiro, né? O Rio de Janeiro, então, é um case. Agora, presidentes de partido que não são parlamentares têm acesso à alocação de emenda também. Eu vi o Cunha, né? Pelo amor de Deus, como que esse cara mexe em emenda, que o cara nem tá dentro, né? Isso aí. Então isso daí é uma... Te dá desesperança, cara, de estar... Porque, cara, mal ou bem o Flamengo era um clube do teu coração que se juntou pessoas para tentar salvar aquilo. Imagino que tinha filha da puta ali também, mas com certeza. Diferente da política, né? A política é uma coisa mais... No Rio, eu acho que a política chega a ser até perigosa. Eu, se fosse político, eu andaria com segurança, carro blindado, porque a coisa é séria no Rio. O Rio. E eu fico imaginando como que é, cara. Você tá ali, você é um cara honesto, correto, tentando aprovar coisas no meio de um monte de filha da puta, né? Mas desculpa o palavrão, mas não tem outra palavra. Não, mas acho que está muito bem colocado. Mas é aquela coisa, se não fosse eu, teria outro lá, né? De repente teria um filho da puta. Você acha que tem uma renovação de pessoas jovens chegando que talvez não venham com esses vícios? Eu torço para que, ao contrário do que dizia Ulisses Guimarães, né? Eu torço para que o próximo congresso seja melhor do que esse. Você acha que vai ser? Que Ulisses Guimarães dizia... aquilo, você não está gostando do Congresso, espera para ver o próximo. Você vai ter saudade do anterior. Né? E efetivamente a coisa vem piorando ao longo do tempo. Mas eu tenho esperança que, principalmente com essa coisa aí das emendas sendo colocadas aí, da maneira assim, pouco republicana com que se trata dinheiro público, né? O que está surgindo aí de denúncia, de fraude na saúde pública, é umas coisas assim que nos dão nojo até. Eu espero que as pessoas atentem para isso e votem melhor. Quando eu vi que o garotinho ia ser nosso candidato a governador de novo, tem que ter uma autoestima muito elevada para ele acreditar que depois de tudo que ele passou, que ele é a solução ética. Ele fala que ele é a solução ética. A política, realmente, a gente é um zoológico esquisito, o Rio de Janeiro, viu? Eu quero que tenha novas pessoas que nos tragam algum nível de esperança ou otimismo, né? Eu moro no Itaiangá, ali no Portinho de Massaru, que é o iniciozinho. Uhum. Cara, o que tá acontecendo ali é um negócio inacreditável, cara. É tiroteio todos os dias, é Morro do Banco, Tijuquinha, Muzema, Rio das Pedras e toda a Zona Oeste, né? Eu fico olhando e falo, cara, será que tem solução? E você vê que boa parte desses problemas aí de segurança vai correr atrás e tem político envolvido naquilo. Né? Você vê boa parte dos nossos políticos aí está envolvido com essas questões aí de máfia dos combustíveis e outros malfeitos que foram descobertos recentemente. Né? Não está todo mundo esperando aí a delação do Bacelar? Se aparecer a delação do Bacelar, vai acontecer, né? O mundo vai cair. Eu estou esperando. Pô, a do Vorcário, então, né? Do Vorcário, pois é. É muito triste, né, a gente ver esse descaso com o dinheiro público, né, cara? É verdade. Eu fico imaginando as pessoas assim que acordam lá com barulho de helicóptero e tal, já devem pensar, tem muita gente que... É muito bom você acordar com barulho de helicóptero e poder voltar para a cama tranquilo, que não é com você, né? Mas você acha que um cara como você, sendo presidente da República, tem como resolver? Não, presidente da República não. No máximo eu estou, no momento, querendo ser reeleito deputado federal. Não, mas você acha né? que... Eu fico imaginando, se uma pessoa do bem como você chegasse nesse lugar, teria como resolver? Você acha que tem solução? Eu acho que a solução está nas pessoas de bem, né? Como no Flamengo foi, né? Em várias outras instâncias aí foi também. Nós precisamos contar com as pessoas de bem. Mais pessoas, né? Outro dia tentaram me convencer, há 2 anos atrás, o Daniel Neves, que é o presidente da Associação do Comércio da Indústria da Música, para eu ser deputado, né? E ele saiu como deputado, na primeira não ganhou, tá saindo de novo. E eu fiquei pensando assim, cara, eu não me imagino na política. Então, acho que eu nunca... Também não me imaginava, né? Mas quem sabe, mas talvez se pessoas como nós começassem a habitar esse ambiente... Talvez a gente mudasse de alguma maneira, com né? certeza, a gente precisa de pessoas mais boas pessoas, mesmo. né, apareçam, né? Que muita gente se desestimula porque acha que vai estar lá, dando murro em ponta de faca, que não vai acontecer nada.
Mas a gente precisa, né? A gente precisa apurar o que de errado está acontecendo e ter transparência para que a gente possa chegar lá, né, na ficha de um parlamentar, de um membro do Poder Executivo e tal e coisa, e ver, aconteceu isso, isso e isso, né? E você ou vai pagar ou você vai ser premiado por uma coisa boa que você fez. Como tá entrando no PV, tem a ver com a tua história, né? Tem muito a ver, eu sou ambientalista, né? E efetivamente eu acho que eu cheguei no meu partido definitivo, né? Porque Quando eu li, eu falei, cara, total a ver com a tua história, né? Partido Verde é uma marca internacional, né? Você tem Sim. partidos verdes em todos os países do mundo. E não vejo envolvido em corrupção, Não, assim. pelo contrário, estão sempre preocupados com as questões sociais, além das ambientais, é E claro, muda o teu né? propósito pro próximo mandato, se você se eleger, assim, estando eu no vou PV, ou continuar a mesma coisa. coisa? Não, continua a mesma coisa, porque eu estava num partido também que tem uma pegada ambiental importante, né? E eu acho que em vários partidos você tem pessoas de bem. O que você tem em mente, assim, do que você pode, para esse próximo mandato? Algo que você queira aprovar que ainda não conseguiu ainda? Quais os seus sonhos como político? Eu imagino que você tenha os seus. Não, eu acho que a gente pode avançar muito nessa questão dos mecanismos para assegurar que o país volte a entrar num ciclo de desenvolvimento, né? Mecanismos para funding para as atividades produtivas, para os projetos de desenvolvimento, prestigiar o papel do BNDES, do Sistema de Bancos de Desenvolvimento, né, na área esportiva, fazer cada vez mais essa vinculação do esporte com a educação. De formar cidadãos, né? Isso, né, e mudar a governança do nosso futebol para dar exemplo, né, e outras coisas, né, na área de saúde, por exemplo, a área de atenção primária, é super importante que se dê importância a isso. Na área de educação, a questão das creches, né? Dificilmente você vai encontrar um projeto mais meritório do que construir e implantar e manter uma creche. E você está trabalhando nesse sentido? Eu destino as minhas emendas, né? Eu procuro destinar as minhas emendas nessa linha. Porque essas emendas estão, assim, é uma farra, né? O que a gente está vendo no Brasil. Na cultura, cara, é a coisa tão absurda que os cachês estão indo para preços que são irreais, porque um artista que às vezes tem um cachê de 500 mil não consegue fazer isso de bilheteria em lugar nenhum, mas na prefeitura. E a gente sabe o desvio, tudo tem comissão no meio do caminho, então é dinheiro público. Com todo respeito a esses shows de música e tal, é um absurdo que um parlamentar deixe de aplicar a sua emenda num projeto de atenção primária à saúde, Concordo ou numa plenamente. creche, tal coisa, para bancar um show de música sertaneja. Né? Nada contra a música sertaneja, não é a minha favorita e tal, mas respeito, tem algumas que são muito boas e tal, mas isso não é para ser financiado com dinheiro público. Né? Cara, eu acho que um país que não tem saneamento básico, cara... Não tem isso, saneamento básico é fundamental. Gente. E você acha que a gente tem dinheiro para resolver isso? Se tivesse vontade pública de resolver? Porque saneamento básico, para mim, é uma coisa vergonhosa do nosso país, né? Saneamento básico se paga, né? Cada real que você investe em saneamento básico são R$4 que você deixa de gastar em saúde, em correção na área de saúde. Não é nem saneamento básico, é saúde preventiva. E a gente vai resolver isso? Tem chance da gente conseguir resolver isso? Vários outros países resolveram. Porque é uma vergonha a gente pensar que as pessoas não... Cara, a gente vai no banheiro, né, cara, tudo direitinho. Tem gente que tá fazendo as necessidades no chão ainda, né, 2026. Isso é uma vergonha, né, cara? E o tratamento do esgoto, né, estamos falando primeiro de existência do esgoto, né, de coleta, e o tratamento. Para onde que isso vai, daí, né? Deixa eu ver se eu tinha anotado. Cara, uma coisa muito séria que tá acontecendo é que eu acho que se tirar a bet do futebol, quebra os clubes todos, né? Como que você tá olhando para isso? Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar assim com muito cuidado. Em primeiro lugar, porque não adianta você proibir a bet, né? Porque isso existe no mundo inteiro, queira você ou não. Você com o seu celular, você consegue apostar num site de Singapura. De qualquer país do mundo. Então, agora, você não pode ignorar que o problema que as bets estão causando é muito mais grave do que aquilo que a gente imaginava quando aprovou a lei das bets lá atrás.
Então, hoje é um problema de vício mesmo, de desestruturação. De saúde pública, né? De saúde pública, de famílias desestruturadas, as pessoas se endividando com isso. Isso é vício mesmo. Então, isso tem que ser tratado como um problema de saúde pública. Então, como que você vai encaminhar isso, né? Se você pode condicionar a questão da propaganda das bets, né? Mas o fato é que alguma coisa precisa ser feita. Agora que nós estamos acordando para esse problema, eu acredito que na próxima legislatura nós vamos chegar a uma solução. Agora, efetivamente proibir, né, você vai descapitalizar os clubes brasileiros nesse momento, né, e não vai resolver o problema, porque quem é viciado vai continuar. Vai apostar em outro, né? É isso aí. É porque a gente viu o cigarro anunciando na TV, né? Quando você era criança, eu também. De repente não tem mais, né? Eu não sei se é o certo ou o errado, porque eu acho que não diminuiu o número de fumantes porque não tem propaganda na TV do cigarro. Eu acho que diminuiu. Diminuiu? Não diminuiu. Eu realmente não sei, porque não é um assunto que eu pesquise, né? Eu sou mais velho na época que quando eu comecei a trabalhar, praticamente todo mundo fumava no meu trabalho. Eu era exceção. Fumava dentro do avião, fumei. né? As pessoas fumavam no avião, é isso aí. Você acha que talvez proibir a publicidade das bets pode solucionar a parte do problema? Quebra os clubes nesse instante, né? Aí você tem que fazer a coisa de maneira... tudo na vida, né, tem que ser estudado de maneira científica, né? Não só os clubes, né? Você vê, a Copa do Mundo era bet na Globo, no SBT, na Cazé TV, bet o tempo inteiro, então... Que antigamente cigarro era símbolo de status, de charme, né? O homem charmoso era aquele que fumava minister, né? Então aparecia, né? Você pega os filmes dos anos 50, né? De 60 para trás, 50, 60, todo mundo fumava, o mocinho e a mocinha. E era aquela o cigarro ligado ao feminismo também, né? Também. Aí a mulher, quando conquistou o direito de fumar e tal, mal sabia que o mal que estava causando para ela, né? Mas foi Eu nunca botei um cigarro na boca. Eu também não, nem sei fumar. Né? Mas, eu também não. Mas era uma coisa que era ligada ao glamour, ao charme, né? E hoje você sabe que é aquela coisa para ferrar com o seu pulmão mesmo, com a sua vida, né? Quantos amigos, parentes nós já perdemos por causa de vício no cigarro, né? Na minha família a gente tem muitos casos de alcoolismo, né? Então o álcool também é um assunto que passa meio batido, mas que a gente deveria estar falando mais sobre isso. Né? Isso é outra coisa, né? Porque você vê futebol, é cerveja, né? Cerveja e bet. Os dois juntos, então, acaba com tudo, né? Pra gente fechar nosso papo, queria te perguntar sobre o último título e a saída do Filipe Luís. Porque eu, como flamenguista, o Filipe era muito meu eu nunca vi ele na vida, acho que eu ficaria mais... Eu não fico nervoso com artista, porque esse é o meu mercado. Mas o Filipe Luís, bicho, eu tenho uma admiração por aquele cara. Espero que na vida real ele seja aquele cara. Cara, eu não me lembro, eu acho que eu fiquei mais triste quando eu vi que ele foi mandado embora do que quando a gente perdeu alguns títulos, sabe? Me senti traído, Falei, cara, não é possível que esse cara tenha sido mandado embora. O que você achou, você de fora, vendo... Eu também sou muito fã dele. Eu sempre, até um ano e pouco atrás, quando as pessoas me perguntavam quem tinha o melhor técnico da história do Flamengo, né? Eu falava, não, eu dividi por dois aí, o Cláudio Coutinho e o Jorge Jesus. A partir do ano passado para cá, eu falei, vamos dividir por três. É o Cláudio Coutinho, é o Jorge Jesus e é o Filipe Luís. O Filipe Luís fez um belíssimo trabalho. O Flamengo, do final do ano passado, estava jogando aquele final ali contra o Paris Saint-Germain, que nós perdemos nos pênaltis, mas deu orgulho, né? Deu orgulho, né? Estava jogando muito bem, e o time todo. E você via que o Filipe Luís era um cara focado, né? Era um cara trabalhador, um cara que levava aquilo a sério, que mesmo quando ele era jogador, ele já estudava os treinos que os treinadores dele faziam, né? Já pensando que um dia ele fosse ser treinador. Eu acho que ele é muito bom e eu não gostei nem um pouco da saída dele. Nada contra o Leonardo Jardim, que é um excelente treinador também, mas eu acho que não tinha a menor necessidade de mudar naquele momento. E a maneira como ele foi mandado embora, né? Foi desrespeitoso com o nosso ídolo, né? Com o nosso atleta. Exatamente, foi uma falta de respeito, uma falta de educação, uma demonstração de arrogância, de intolerância. Não gostei nem um pouco.
Nada contra o Leonardo Jardim, vamos torcer para ele se recuperar. Ele tem uma história bem sucedida como técnico, né? Isso, né? Fez um belíssimo trabalho no Cruzeiro ano passado. E a gente viu se falar muito da profissionalização do futebol, né, demonização do Marcos Braz lá, e de repente a gente tá vendo o Boto, não sei se melhor, a gente tá comprando caro, né? Os atletas, tudo no preço... Eu não tô lá, então eu nem gosto Mas você assim, como de entrar torcedor, em assim, quando detalhes, você olha... Assim, mas eu acho que essas transações todas, o principal é que a gente tenha certeza de que quem está se beneficiando disso é o Flamengo, que não tem ninguém ganhando dinheiro em cima dinheiro disso. com essa história, né? E é claro que a gente não pode acusar, né? Eu não tenho elemento nenhum que me faça falar qualquer coisa nesse sentido, mas é uma situação que a gente tem que estar sempre atento. A gente gastou quase R$1 bilhão, né? É muito dinheiro. Pois é, e talvez a gente esteja negligenciando a formação de atletas, né? Isso é um ponto, porque os atletas não têm espaço, né, para crescer ali dentro, né? Pois é. E eu imagino que tenham talentos ali na base que poderiam estar... A informação que eu tenho é que a gente está, nesse momento, o Flamengo está privilegiando aquilo que é chamado os atletas de meia confecção. Você compra um atleta já com 17, 18 anos de idade e tal, paga um valor expressivo e... Só que esses atletas eles vão ser bons, mas eles nunca vão ser extra classe, né? Atleta extra classe é aquele que é formado desde pequenininho no clube, né? Que é o caso do Vinícius, do Paquetá, do Zico, que cresce com identificação ao clube Adílio, também, né? Aquele cara que foi criado ali, né? E porque o jogador de 16, 17 anos, né? Todo mundo já sabe quem vai ser o super craque. Então, você comprar um jogador por 3, 4 milhões de euros e tal, é um bom valor, mas você não compra super craque com esse valor. Você não compra o Estevão, você não compra o Vinícius Júnior, que saiu daqui já por 45 milhões de euros, o Paquetá, que saiu por quase isso também. Então, ou você tem esse valor para pagar para um menino de 16 anos, ou você não vai... Então, o que você precisa fazer é formar ele dentro da Gávea mesmo, dentro de Vargem Grande, né, no nosso CT. E talvez isso não esteja acontecendo. Vamos torcer para que as informações que eu recebo não sejam precisas. Eu gosto desses ídolos que a gente tem hoje, porque é o que você falou, a questão de criar o cidadão, né? Quando você tem um Danilo ali como referência, um Felipe Luiz, Jorginho... São caras de muito caráter. Eu era muito fã do Romário. Muito fã, mas não é um bom exemplo, né? Pra molecada. Ronaldinho Gaúcho, fã, mas, cara, não é um exemplo. Esses caras são um exemplo. Eu acho que vocês têm feito isso quando você traz o Diego. Também é outro cara que é sensacional, né? Sim, Diego, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. São jogadores assim, craques dentro e fora de campo. Com caráter, né? Isso, né? E eu acho que isso vira um exemplo. O Everton Ribeiro ainda tá jogando muito, inclusive. Eu nem queria que ele tivesse saído do Flamengo, não. Eu também não queria que ele tivesse saído, não. O Diego parou de jogar e tá dando, assim, exemplos altamente positivos na vida dele, né? No que ele tá fazendo, inclusive, para as crianças, né, que têm problema de saúde mental, né, prevenção de suicídio. É uma coisa, assim, super importante que ele está fazendo. Eu sou fã dele, assisto o canal, acho ele um bom entrevistador, é um cara que virou um palestrante bem sucedido também, né? Isso. O Diego foi um golaço seu ali, né? Tipo, um momento que a gente respirou, fizemos aquele lá... Foi o primeiro Aeroflá. Foi o primeiro jogador que nós trouxemos de alto nível que veio do exterior. Porque a gente já tinha trazido o Guerreiro, mas o Guerreiro veio do Corinthians, né? Paulo Guerreiro. E aí o Diego foi o primeiro que veio de fora. Aí depois veio o Everton Ribeiro. Aí veio uma galera, né? Ali quando você sai, você imaginou que 2019 seria o ano que foi? Eu acho que tinha muita chance de ser, porque as finanças estavam estruturadas, né? A gente já tinha tido uma boa base. Em 2018 nós fomos vice-campeões brasileiros. A Copa Libertadores que nós ganhamos em 2019, nós nos classificamos com aquele time de 2018 que foi vice-campeão brasileiro e aí por conta disso foi classificado no pote 2 pela primeira vez, né, no sorteio da Libertadores. E
E aí foi muito bom, efetivamente. Em 2019, aí o Flamengo já pôde trazer o Arrascaeta, o Bruno Henrique, né, o próprio Felipe Luiz, o Rafinha e tal. Você deixaria o Gabigol ter ido embora, assim, se fosse na tua gestão? Rapaz, eu não estava lá, eu não gosto de ficar falando... Porque também é um grande ídolo, adoraria que ele tivesse continuado. Para explicar para o meu neto que o Gabigol estava indo embora, foi uma coisa foi muito triste. Porque ele é o ídolo das crianças, né? Mas efetivamente, depois que ele saiu do Flamengo, mesmo o último ano ele do Flamengo, não foi nada parecido com aquele ano de 2019 dele. Porra, mas o Felipe Luiz deu aquele esporro dele ali, o cara foi lá e fez a porra do gol, né? Uhum. Tem cara que é iluminado, bicho. Esse maluco é iluminado. Bota ele numa final, ele vai fazer um gol, cara. Mas lá no Santos ele não tá indo muito bem, não. Mas eu torço para quem sabe um dia ele resolva que ele chegue à conclusão de que para ele voltar a jogar bem, ele tem que voltar pro Flamengo. Seria maravilhoso. Aí ele volta a jogar o que ele jogava em 2019. Aí seria ótimo. Meu neto vai adorar. Vem cá, pra gente fechar nosso papo, se você pudesse voltar no passado e dar um conselho para você mesmo que fosse facilitar muito a tua vida, que pro Eduardo aqui, entrando na faculdade de administração, alguma coisa que você pudesse dizer para ele, assim, deixa, eu tô vindo lá de 2026, já te contar um negócio que vai facilitar a tua vida. Algum conselho, algum arrependimento, algo que você falaria para ele? Eu tinha pensado nisso, né? Porque acho que a minha vida sempre foi uma coisa assim, que eu nunca planejei muitas... Né? Planejei o que eu ia estudar, né? O que eu ia ler, o que eu ia tentar me desenvolver. Mas... Não sei, acho que eu não gostaria de mudar nada que eu fiz, não, porque, pensa bem, se eu mudasse alguma coisa, de repente as coisas, né, os astros seriam outros e tal, e aí de repente a minha vida, meus filhos seriam outros, né, quem sabe, né? Eu gosto tanto da minha mulher, dos meus filhos, dos meus netinhos e tal, e apesar de todo o sofrimento que a minha família passou, dessa coisa de perseguições que eu sofri no Flamengo e tal. Isso é uma coisa que no futebol tem que acabar, né? Porque se mistura muito, né? Mas eu acho que eu não me arrependo de nada, né? Eu tenho certeza que eu não fiz nada errado, nunca ataquei ninguém, nunca prejudiquei ninguém. Então vamos... E presidente de novo, jamais. Presidente novo não está nos meus planos, não. Tu não falou jamais, hein? Não, acho que é jamais, porque se minha mulher estivesse aqui, diria, não, é jamais. Né? Meus filhos também. Também, ninguém quer você ali, né? E pensando bem, eu não sou favorável àquelas pessoas que se perpetuam nos cargos, né, na presidência dos clubes. Eu sou a favor da alternância de poder. Tem tanta gente boa que pode assumir o Flamengo, pessoas competentes que não sejam arrogantes, né, que tenham a cara do Flamengo popular, como o Flamengo sempre foi. Amigos, inclusive, que eu tenho, que inclusive estão nessa administração, que eu tenho certeza que podem... Dali podem surgir novos presidentes. Né? E aí, se precisarem de mim, é claro que eu vou ajudar, que eu vou... né, você nunca deve recusar ajudar o Flamengo, mas essa ajuda não precisa necessariamente ser comigo na presidência. Né? Eu tenho outras coisas que eu posso fazer, né? Lá em Brasília eu posso ajudar, né? Não só o futebol Flamengo, como né? todo. Mas eu ajudando o futebol, eu vou estar ajudando o Flamengo também. Querido, muito obrigado. Eu sempre voto Valeu, em você, porque... Opa, que beleza. Não, e aliás tem uma coisa importante de falar, né? Porque a gente vê nessas eleições, só se fala no presidente, mas, cara, os deputados, é ali que a gente muda o país, né? Isso aí, é importante. Então, acho que é importante a gente ir pra eleição já sabendo, porque tem gente que... Quem eu voto pra senador? Você fala, caramba, peraí, esse cara é tão importante quanto o presidente, quanto o deputado federal, então, boa sorte na tua jornada, viu? Muitíssimo Meu obrigado. voto é seu. Fico feliz, fico muito honrado e gostei muito de estar aqui. Pô, eu também, cara. E quando quiser me chamar de novo pra gente continuar e falar um pouquinho de música também, que a gente quase não falou, Da próxima né? vez a gente vai falar de música. É isso aí. Tá bom, cara? A Valeu, casa tá aberta pra você. Saiba que você foi o primeiro político, você está político nesse instante, a vir aqui. Então tô muito honrado. Pô, que bom. Honrado tô eu. Obrigado, Marcelo, por ter trazido o homem aqui. Marcelo, pô, foi quase o nosso sócio aqui, um cara especial pra caramba, um dos profissionais. Figura maravilhosa, tá me ajudando muito. E é um cara que virou rubro-negro mesmo. Não, esse é rubro-negro mesmo. Esse é rubro-negro mesmo. E aí, Pretinho, o que você achou?
Achei não, filho. Foi a maior aula que eu tive de gestão foi hoje. Sério, hein? Sério, hein? Ei, minha audiência, me diz aqui, pelo amor de Deus, tu anotou alguma coisa? Porque ele deu aulas e palestras, pô. Se você não anotou nada, poxa, você deu mole. Volta lá e assiste de novo. E vejo vocês no próximo episódio, hein? Fui! Que top, cara. Muito Sério. legal. Obrigado, Pretinho.